Pai, abençoe agora esse momento para a tua honra e a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Em 1980, no acampamento Paraíso, em Igaraçu, Pernambuco, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Essa turma aí de Pernambuco mora num lugar muito querido para mim. Eu fui criado por muitos anos em Carpina, pertinho de Paudalho, conheço muito bem a região. Meu pai pastoreou várias igrejas ali no interior de Pernambuco, mas também em Igaraçu e Olinda. E ah, eu estava meditando essa semana na minha jornada de fé, porque 1980 para cá são quantos anos mesmo? 45 anos, né? 45 anos que eu tenho andado com Jesus Cristo, que eu tenho vivido a vida cristã. E eu confesso que às vezes são altos, às vezes são baixos. Nem sempre tem sido o mesmo ritmo de crescimento, mas uma coisa é certa: Deus tem me conduzido, Ele tem me dado perseverança e Ele tem me dado fé para os desafios do momento e para aquilo que Ele está por fazer no futuro. Não sei da sua jornada cristã, da sua jornada de fé. Talvez você está aqui hoje de manhã e nem mesmo conhece Jesus como Salvador. Eu diria que aí é o ponto de partida, de você reconhecer que Jesus é o seu Salvador, que Ele morreu na cruz para pagar o preço do seu pecado, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele agora oferece salvação a todo aquele que crê em seu nome. Se você nunca tomou essa decisão importante para iniciar essa jornada espiritual ao lado de Jesus Cristo, quero lhe convidar hoje a tomar esse primeiro passo. Mas se você já confessou Jesus como Salvador, seja na semana passada, ou seja, 45 anos atrás ou até mais, eu imagino que tem alguns aqui que têm até mais do que isso. A verdade é essa: nós somos convidados a viver pela fé. Esse é um trecho que nos mostra da importância de vivermos não pelo que nós vemos, mas de vivermos pela fé. Na semana passada, o Roberto pregou em Hebreus capítulo 10 e lá chegando no final do capítulo 10, no versículo 38, que na verdade é uma citação de Abacuque capítulo 2, diz assim: "Mas o meu justo viverá pela fé." O meu justo viverá pela fé. Nós fomos desafiados a perseverar na vida cristã, a não desistir, de não abandonar a fé, mas de continuarmos firmes até o fim. E o escritor de Hebreus, nós não sabemos exatamente quem é, eu tenho os meus palpites. Se vocês quiserem saber depois quem eu acho que escreveu Hebreus, conversem comigo. Mas o escritor de Hebreus, ele vai dizer que nós devemos viver pela fé. E ele vai apresentar aqui no capítulo 11 uma lista longa de personagens históricos que viveram pela fé. Para muitos isso é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Porque aqui somos apresentados na história do povo de Deus, aqueles que depositaram a sua fé em Deus, que confiaram que Deus era fiel, que confiaram naquilo que Deus estava para fazer, que ainda não havia feito. Então nós somos introduzidos aqui, eu quero ler apenas os primeiros 3 versículos para começar. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, hoje nós voltamos a nossa atenção para um dos capítulos mais queridos para aqueles que buscam um encorajamento para persistir, para perseverar, para não abandonar. Nós somos
abordados com história após história de homens e mulheres que escolheram viver não pelo que podiam ver, mas pela fé em Deus, pela fé naquilo que ele estava fazendo e ainda iria fazer. Você quer saber a verdade-chave desse trecho, desse capítulo? É a frase pela fé, ou por meio da fé. Alô? Pronto, ainda bem que tem um segundo. A expressão pela fé é a chave desse capítulo. Vai aparecer 22 vezes. Se você tem a mania de circular ou grifar de alguma forma, eu encorajo. Grife, circule, identifique, porque é a chave para entender o que o escritor de Hebreus está desenvolvendo aqui. Esse primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, nós começamos aqui com uma pergunta que vai ser: o que é a fé? Mas a fé deve ser vista como mais do que uma crença. Peguei já. A fé é mais do que simplesmente crença em alguma coisa. Fé, na verdade, como apresentado aqui nesse trecho, é um estilo de vida. Ah, fé também é algo que transforma vidas de pessoas. Pessoas que antes viviam apenas por aquilo que se podia ver. São pessoas que foram transformadas porque Deus ah, entrou em suas vidas, fez uma diferença e eles agora confiam e depositam sua fé plena em Deus. A vida cristã, como foi apresentado na semana passada, é uma jornada longa, não é uma corrida rasa de 100 metros, é uma jornada, é uma maratona longa, e nós fomos convidados a não desanimar, a não desistir. E a verdade é que é uma caminhada de fé, não pelo que se vê. Então, a primeira pergunta aqui que nós vamos responder: o que é fé? Uma definição muito simples, muito clara, apresentada aqui no primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé, definida aqui, é certeza mais convicção. Certeza e convicção. Essa primeira palavra aí, certeza, é upostassos, que significa substância ou garantia ou até mesmo fundamento. É algo palpável, é algo certo. Não é uma suposição, não é uma imaginação, mas é uma certeza, é substância. Fé não é uma coisa cega, mas é uma coisa certa. Também é convicção. Essa palavra significa evidência ou convicção. Embora ainda não vemos o que Deus vai fazer no futuro, nós temos convicção de que ele vai cumprir a sua palavra, porque ele tem se demonstrado fiel ao longo de toda a história. Isso é certeza, mais convicção. Não se trata meramente de ter pensamentos positivos. Tem pessoas que pensam assim: ter fé tem pensamentos positivos. Tem até a expressão aí que nós devemos ter fé na fé. Isso não faz sentido nenhum. Ter fé na fé é uma coisa ilusória, que não tem substância. Também não se trata de sentimentalismo. Aí eu sinto que eu tenho fé. Não, não é isso. Não é uma coisa também irracional. Aqui, o autor de Hebreus está dizendo que é certeza, é convicção, é evidência, porque está baseado em fatos reais, não se baseia em suposições. O comentarista e pastor Kent Hughes, ele escreve no seu comentário sobre esse trecho que fé é uma convicção concreta, apoiada nas palavras de Deus, que torna o futuro algo presente e o invisível algo que se pode ver. A fé tem em seu cerne um enorme senso de certeza.
Então, a pessoa que conhece a Cristo, que já andou com Cristo, você tem conhecido o significado dessas palavras. E no meio de uma tragédia, você pode ter esperança naquele que está presente e naquele que promete nunca nos abandonar. No meio das lutas e dos desafios dessa vida, nós podemos dizer: eu creio em Deus, eu sei que Ele está presente, eu sei que Ele me ama, e eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, que foi chamado de acordo com o seu propósito. Meus queridos, isso é fé. A fé não é ilusão. A fé confia no que Deus diz. Confia que o Deus que formou o mundo por sua palavra é o Deus que cumpre. A fé enxerga a mão invisível de Deus. Você pode ver a Deus? Não. Mas nós temos aí uma história longa, registros de evidências onde Deus agiu poderosamente através das vidas de outros. É por isso que o autor de Hebreus vai apresentar aqui essa lista longa, porque ele vai dizer: esses não são histórias, não são mitos, mas são histórias verídicas, são acontecimentos, são pessoas verdadeiras em lugares verdadeiros, em momentos verdadeiros. E Deus agiu poderosamente através dessas pessoas. E eles andaram pela fé, e nós também podemos, da mesma forma, andar pela fé. Então é isso, a fé nos permite observar a mão de Deus naquilo que nós não podemos ver fisicamente. Deixe-me dizer novamente, a fé não é cega. Na verdade, a fé enxerga mais, não menos. A fé vê as obras invisíveis de um Deus fiel. Meus queridos, pensem bem, pela fé nós esperamos a volta de Cristo. Pela fé nós esperamos uma ressurreição futura. Pela fé esperamos uma vida eterna e a nossa futura glorificação. Pela fé nós esperamos que um dia reinaremos com Cristo. E melhor ainda, pela fé nós esperamos um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais pecado, morte, dor ou tristeza. Não haverá mais separação. Então, meus queridos, nós cremos nessas coisas pela fé porque Deus já tem se demonstrado fiel ao longo de toda a história. Ele tem cumprido a sua palavra. Por isso, nós podemos ter fé. Então, fé é certeza e é convicção. Segundo, nós vamos observar fé em ação. Dos versículos 4 até o 31, é onde o autor de Hebreus vai elaborar essa lista de pessoas que viveram pela fé. Então você vai observar em cada uma dessas pessoas essa expressão: pela fé, tal pessoa fez tal coisa. Primeiro, nós temos aqui, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Meus irmãos, aqui nós temos um capítulo que não é meramente uma teologia bíblica de fé, mas é uma história de fé em ação. Nos deparamos com essa lista, começando com Abel, correndo ao longo da história do povo de Israel, até pessoas que eram pagãs e incrédulas que foram transformadas pela obra de Deus. Mas o autor nos dá aqui exemplo após exemplo. Abel nos demonstra uma fé que adora a Deus. Então vamos lá. Uma fé que adora a Deus corretamente, mesmo quando os outros podem fazer errado. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, ainda tem um debate teológico se foi o tipo de sacrifício oferecido, porque Abel ofereceu um animal como sacrifício e houve derramamento de sangue, enquanto seu irmão Caim ofereceu verduras, frutas, legumes, ele ofereceu das suas plantações, ofereceu uma oferta. Então, há esse debate se é porque Abel não ofereceu o sacrifício de animal
que Caim não ofereceu um sacrifício de animal, que ele foi rejeitado. A verdade é que a Bíblia não mostra isso com clareza, mas o que mostra é o problema do coração. Porque Caim demonstra uma atitude errada, um coração errado. É possível que ele não tenha dado a melhor parte. É possível que ele tinha dado só apenas uma sobra. Nós não sabemos o certo, mas sabemos uma coisa, que Abel fez com o coração de gratidão, um coração de adorador. Ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. E nós sabemos o resultado da história. Caim, ele ficou entristecido, ficou revoltado, isso o levou a cometer o primeiro assassinato. Ele matou seu próprio irmão por causa de inveja, por causa de ira. Mas a verdade é que se ele tivesse oferecido a Deus uma oferta, um sacrifício com coração verdadeiro de adorador, Deus teria o aceitado. Então, Abel nos mostra uma fé que adora a Deus corretamente, mesmo quando os outros fazem errado. Ele ofereceu um sacrifício melhor. Ele não ofereceu qualquer coisa, mas ele deu do seu melhor. E por isso, ele foi elogiado como justo. Então, a fé se expressa aqui na vida de Abel através da adoração correta, através de uma adoração verdadeira. E Jesus mesmo, no Novo Testamento, vai falar para a mulher samaritana que Deus está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que se rendem a Ele, pessoas que oferecem suas vidas a Ele. E Abel nos mostra que podemos fazer isso pela fé. Depois nós somos apresentados a Enoque, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o havia levado. Quem aqui gostaria de ir para o céu direto sem morrer? Eu acho que todos nós, né? A morte, uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Tem gente aí que fala, mas a morte faz parte do ciclo normal da biologia. Meus queridos, não é verdade. A morte é uma coisa estranha. A morte é por causa da maldição que Deus colocou sobre o ser humano, sobre a terra, por causa do pecado. Não é uma coisa natural. A morte não é uma coisa legal. Mas Enoque, ele teve uma experiência diferente de todos nós. Ele foi direto para a presença de Deus sem passar pela morte. E como é que ele fez isso? Diz que foi pela fé. Puxa, queria eu ter a fé de Enoque, não sei de você. Queria ter uma fé tão grande, tão ah, íntima com Deus, que eu iria direto para a presença de Deus. Então, o que é que nós vemos em Enoque? Ele nos mostra uma fé que anda com Deus, mesmo que ninguém mais ande com ele. Se você olhar nos relatos ali em Gênesis, nas genealogias, onde os nomes das pessoas são mencionadas, nós temos gerações de pessoas que não andaram com Deus. Temos gerações de pessoas que viveram para si, ao ponto de chegarmos lá na frente em Noé, que diz que a humanidade toda era só maldade, pensamentos de maldade. Mas, mesmo assim, há vislumbres de pessoas que andaram com Deus, pessoas que tiveram fé, mesmo em meio a gerações corrompidas, gerações que praticavam o mal. Enoque nos mostra uma fé que anda com Deus, mesmo que todas as outras pessoas ao nosso redor não o conheçam e não andem com ele. Você pode pensar, puxa, mas é muito difícil na faculdade onde eu estou, na universidade, ou na minha escola, ou no meu trabalho, as pessoas zombam de Deus, as pessoas sabem que eu sou crente, mas elas zombam, elas não me dão ouvidos, não são amigáveis. E aí, como é que eu faço? Você vive pela fé, assim como Enoque, você anda com Deus a despeito do que todas as outras pessoas ao seu redor estão fazendo. Pela fé, ele foi levado a fim de não passar pela morte. E diz, de fato, sem fé
é impossível agradar a Deus, versículo 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Enoque andou com Deus e o trecho diz que ele agradou a Deus. Ele andou com Deus. Sem fé, meus queridos, é impossível agradar a Deus. Viver pelo que se vê, viver para seu próprio agrado, meus queridos, não é isso que vai trazer glória a Deus, não é isso que vai fazer Deus se agradar da sua vida. Mas é quando você anda com Deus, quando você vive de forma íntima. Enoque foi levado, não passou pela morte. Deus o levou porque ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. E lá atrás em Gênesis vai dizer que Enoque andou com Deus. Temos o terceiro personagem apresentado aqui, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Primeiro, deixa eu só dizer, há dentro do movimento evangélico alguns que vão dizer que a arca de Noé é mito, que é só um conto, uma fábula para apresentar certas verdades. O autor de Hebreus não vê isso como mito ou como fábula. Ele apresenta como um acontecimento histórico. E eu creio, assim como ele diz, pela fé, Noé foi instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Noé nos mostra uma fé que obedece independente do que os outros dizem. Ele foi cercado por década após década de pessoas que estavam o zombando porque ele estava ali construindo uma arca, esperando a vinda de chuvas e de um dilúvio, quando não havia chovido em todo aquele tempo. E as pessoas, vai chover mesmo? Será que Deus vai fazer isso mesmo? E ele continuou, ele obedeceu. Também vai dizer em Gênesis que ele andou com Deus. Ele é outro que andou com Deus, mas ele demonstra uma fé que obedece, mesmo quando os outros estão zombando. Independente do que os outros ao nosso redor estão dizendo, ele obedeceu. Ele construiu uma arca quando ainda não havia chovido. E ele demonstra uma fé que obedece antes mesmo de ver a promessa se manifestar. Você pensa, puxa, mas a vida é difícil, a vida é longa. Temos aí promessas do retorno de Cristo, promessas de céu, promessas de uma restauração futura, mas está difícil hoje. É verdade, é difícil hoje. Mas nós andamos pela fé, nós depositamos a nossa fé e nós obedecemos a palavra de Deus, mesmo sem ver o cumprimento de promessas futuras. Por quê? Porque nós cremos num Deus que já tem se demonstrado fiel ao longo de toda a história humana. Sua obediência parecia loucura para o mundo ao seu redor, mas salvou a sua família, salvou animais. Depois nós temos a história de Abraão, que na verdade vai abranger um trecho, uma parte mais longa, versículos 8 até 19. Nós não vamos ler todos os versículos aqui, eu vou destacar alguns, mas várias vezes nós vemos aqui, pela fé Abraão, pela fé peregrinou, pela fé isso, pela fé aquilo. Quando posto à prova, ofereceu seu filho Isaque. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ele ia. Abraão nos mostra uma fé que confia mesmo sem saber o futuro. Aí não é para ser future não, viu? Isso aí é a correção não veio porque eu tenho inglês no meu computador também, isso aí é uma palavra em inglês, certo? Uma fé que confia mesmo sem saber o futuro. Uma fé que confia. Ele não sabia para onde ia. Deus simplesmente falou para ele: sai da tua parentela, da sua terra e vai para um lugar
que eu estou lhe prometendo. E ali eu lhe farei o pai de uma grande nação. Ele partiu sem saber para onde estava indo. Ele obedeceu, por quê? Porque ele confiou. Confiou em Deus, mesmo sem saber o que estava por vir. Obedeceu e partiu sem saber o destino. Imagine alguém chegar para você e falar: deixa tudo que você tem, deixa a sua família, deixa a sua casa e comece a viajar para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar. Nós teríamos pensar que a pessoa é louca, né? Que isso, nós não fazemos isso. Nós viajamos e nos mudamos e fazemos isso, aquilo, baseado naquilo que nós sabemos, nas evidências, naquilo que nós estamos planejando. Mas não foi o fato com Abraão. Ele confiou em Deus. E no versículo 9 diz que pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O que acontece? Ele chega na terra prometida, mas ele vai perambular ali naquela terra, vivendo em tendas. Por quê? Porque a nação, o povo que seria seus descendentes, estava no futuro, iria se desenvolver ao longo das gerações. E ele confiou de tal forma que ele largou tudo que tinha e foi para esse novo lugar da promessa. E mais para frente, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Deus havia lhe dito: leve o seu filho Isaque para a montanha e ofereça ele em sacrifício a mim. Ele foi, obedeceu, Deus interviu, não o permitindo tirar a vida de seu próprio filho. Mas ouçam o versículo 19, porque isso nos mostra o porquê Abraão obedeceu. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Tem aqueles que pensam, puxa, Abraão foi porque ele sabia que Deus não ia deixar ele chegar até o fim, mas não é o que o trecho aqui nos diz. Aqui diz que ele confiou de tal forma que estava disposto a tirar a vida do seu próprio filho, sabendo, confiando que Deus era capaz de ressuscitá-lo dos mortos. Por quê? Porque ele sabia que esse era o filho da promessa. Ele sabia que, mesmo com a sua idade e não podendo ter filhos, Deus concedeu esse filho, que seria o descendente através do qual viria a grande nação. Ele confiou plenamente, então ele ofereceu o seu filho em sacrifício, porque ele acreditava que Deus era poderoso para até ressuscitar dentre os mortos. E dentro dessa história nós temos a menção de Sara, sua esposa, versículo 11. Diz pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara, se nós olharmos na história, ela duvidou bastante, na verdade. Ela até riu sobre essa promessa de que ela seria mãe, de que ela e Abraão teriam um filho. Mas há menção aqui de que ela teve fé. Ela riu, mas em algum momento chegou a convicção de que Deus iria fazer exatamente o que ele havia prometido. Pela fé, ela se tornou mãe, mesmo sendo idosa, pois ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Meus queridos, essa é uma expressão que deve fazer parte da nossa vida também. Nós vivemos pela fé, nós cremos, não baseado em suposições, mas baseado naquele que tem se demonstrado fiel ao longo de toda a história humana. Aquele que é confiável. Pulando para frente um pouquinho, desculpa, que nós temos uma fé que crê, mesmo diante de grandes obstáculos, e foi um grande obstáculo. Ela e Abraão, já bem idosos, Deus lhes concedeu filhos. Depois nós temos a história de Moisés. A partir do versículo 23, estou pulando aqui um pouquinho, Jacó,
José, porque fazem parte de toda essa história de Abraão, mas versículo 23 diz: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Versículo 24: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Em Moisés nós vemos uma fé que escolhe a Deus, que escolhe o caminho de Deus, que escolhe a vontade de Deus, mesmo que o custo seja alto. Ele preferiu ser desprezado, ser maltratado junto com o povo israelita, do que usufruir e desfrutar de todos os prazeres e das riquezas que tinha lá no Egito. Versículo 27, pela fé Moisés abandonou o Egito. Versículo 28, pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue. Versículo 29, pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Meus queridos, a gente vê vez após vez na vida de Moisés um homem que foi temente a Deus e um homem que depositou a sua fé, mesmo sem saber como Deus iria libertar todo o seu povo da escravidão no Egito. O povo havia passado mais de 400 anos no Egito como escravos. Um povo que, pelas estimativas, ultrapassa 1 milhão de pessoas. Então você imagina Deus chamando esse homem para ir de volta para o Egito, para livrar o povo da escravidão. Com certeza algumas perguntas surgiram na mente de Moisés. Como? É muita gente. Como é que a gente vai sair dali? São um exército contra escravos. E depois o quê? Para onde eu iria levá-los? Essas perguntas seriam naturais. E certamente no início do seu chamado ele demonstra incerteza, ele demonstra medo, mas Deus se demonstrando como o Deus presente, Yahvé, aquele que é o Todo-Poderoso, o autoexistente, o Deus soberano sobre a história humana. Quando Moisés capta essas verdades, ele obedece e ele confia, ele anda pela fé, ele crê, e por isso ele escolhe a Deus e não os prazeres da vida. Ele escolhe o caminho de Deus e não a fartura do Egito. Ele escolheu seu chamado em vez do seu conforto. Pense nisso, ele escolheu obedecer o seu chamado e não simplesmente uma vida de conforto. Eu e a minha esposa, nós nos mudamos para o interior de São Paulo 25 anos atrás, para plantar igrejas. E com essa mudança nós deixamos para trás algumas coisas. Deixamos família, deixamos muita coisa que a gente conhecia, mas não se aproxima do que Moisés fez. Aí pensando na história de missões, eu me lembro do conto de alguns missionários em séculos passados que abandonaram literalmente tudo. Tem a menção de alguns missionários que embarcaram em navios e levaram consigo caixão, porque a intenção deles era morrer na terra onde eles iriam pregar o evangelho. Abandonaram tudo, deixaram tudo a fim de obedecer, abandonaram os confortos a fim de seguir o chamado. Meus queridos, a nossa vida deve ser igual. Os confortos e os prazeres dessa vida são passageiras. Mas uma vida que confia em Deus, uma vida que anda com Deus, que escolhe a Deus, independente de onde Ele quer lhe levar e o que Ele quer fazer através da sua vida, é uma vida digna, é uma vida que vai trazer ah, esperança, uma vida que vai trazer significância verdadeira. Ele deixou o Egito e atravessou o Mar Vermelho pela fé. Ele se deparou com grandes obstáculos no êxodo, na saída do Egito.
um exército estava atrás deles e eles se depararam com o Mar Vermelho. O mar. Atrás deles vinham as tropas egípcias e diante dele a montanha de água. E agora o quê? Pela fé, Deus abriu o Mar Vermelho e Moisés levou o povo a atravessar, não em lama, mas em terra seca. Imagina isso, um Deus que é capaz de abrir o mar, levar o seu povo. Mas ao longo de toda a história, no deserto, Deus suprindo pão onde não havia pão, Deus suprindo água onde não havia água, Deus suprindo carne onde não havia carne, demonstra que Deus é um Deus fiel. E escolher o caminho de Deus e não o caminho do mundo vale a pena. Pode custar algo agora, o custo pode ser algo, mas na eternidade vale a pena. Temos a história de uma mulher pagã no meio desse relato de pessoas que confiaram em Deus. Raabe, no versículo 31, diz assim: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Uma prostituta pagã se torna uma heroína da fé. Imagina isso. Por quê? Porque ela acreditava que Deus era real, que Deus agiria para proteger o seu povo. Ela nos mostra uma fé que salva. Uma fé que salva, mesmo quando todos ao seu redor estão a caminho da perdição. Que foi o fato de todo o povo ali de Canaã estavam destinados à perdição. Mas Deus demonstrou graça, misericórdia para essa mulher e salvou ela e sua família. Por quê? Porque ela confiou que Deus iria proteger o seu povo. A fé que Deus iria proteger o seu povo. Era uma mulher estrangeira, pagã, mas ela confiou no único Deus vivo e verdadeiro. E o convite ainda é o mesmo hoje. Você pode não crer em Jesus Cristo, mas ele faz esse convite. Creia em mim. Creia em mim. Deus está em busca daqueles que querem, que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores de verdade. Então a pergunta que surge: a fé elimina as dificuldades? De jeito nenhum. A fé elimina as perguntas? Nem sempre, às vezes. Uma citação da escritora Elizabeth Elliot, ela diz assim: a fé não elimina as perguntas, mas a fé sabe para onde levá-las. A fé não vai eliminar suas dúvidas ou suas perguntas necessariamente, mas a fé vai lhe ajudar a saber a quem levar as suas perguntas e as suas dúvidas. Terceiro ponto, e aqui vai ser rápido, viu? Vamos já terminar. Uma fé que persevera. Versículo 32 diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros passaram pela prova de zombarias, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Puxa, se era para nos encorajar, eu acho que aí é para a gente desanimar um pouco, né? Mas não, é justamente para nos mostrar que mesmo em meio às lutas dessa vida, mesmo em meio às perseguições, os desafios, que andar pela fé
é muito melhor do que andar por aquilo que se vê. Que nós temos uma lista de heróis e mártires, pessoas que foram torturadas e mortas por aquilo que acreditavam. Todas essas pessoas realizaram coisas incríveis pela fé, mas algumas delas não receberam, a maioria delas não receberam o que foi prometido. Mas, no entanto, elas ainda assim perseveraram. Conquistaram reinos, fecharam a boca de leões, outros foram torturados, mortos e rejeitados. Então, uma palavra que eu tenho para você hoje de manhã: talvez você vai ver grandes coisas acontecer na sua vida, mas você está preparado a obedecer a Deus e andar com Ele, mesmo em meio à perseguição, lutas e sem mesmo ver o cumprimento de certas promessas? Você está disposto a fazer isso? É o convite. Viver pela fé e não pelo que se vê. Meus irmãos, a fé não é uma garantia de sucesso terreno. A fé é uma garantia de recompensa eterna. Há uma distinção grande. Tem igrejas por aí chamadas de teologia da prosperidade que prometem sucesso agora, sucesso material, prosperidade, dinheiro, riqueza, saúde. Deus nem sempre nos promete essas coisas. Às vezes é uma vida de pobreza. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que ele aprendeu o segredo do contentamento, mesmo quando não tinha nada, mesmo na fome. O segredo do contentamento dele era Cristo, era conhecer a Cristo, era andar com Cristo. A fé não é a garantia de sucesso terreno, é uma garantia de recompensa eterna. Meus queridos, viver pela fé não significa fazer o que é fácil, significa viver para a honra e a glória de Deus com coragem e com confiança nele. Não significa uma vida de só coisas fáceis. Versículos 39 e 40 nos mostra uma fé que espera. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus tinha previsto algo melhor para nós. Eles antecipavam a vinda de um Salvador, a vinda de um libertador, o Messias. E os povos do Antigo Testamento estavam olhando para frente, antecipando aquilo que Deus iria fazer. Nós hoje temos uma bênção enorme, porque o Messias veio, o Salvador já veio. Nós olhamos para trás, para aquele que veio, morreu e ressuscitou. A nossa fé não é uma fé cega, está baseado em acontecimentos verídicos, comprovados por muitos. Nós temos uma fé que espera, que antecipa com grande esperança. Esses heróis da fé do Antigo Testamento nunca viram Jesus, só tiveram um vislumbre. Eles acreditavam em promessas futuras, em promessas que ainda não haviam sido cumpridas. Mas hoje nós temos o quadro completo. Cristo veio, morreu, ressuscitou. Então, se eles viveram com tanta fé naquilo que eles não podiam ver, quanto mais nós hoje, que temos todas essas evidências, que temos todos esses relatos e esses acontecimentos e cumprimentos de promessas. Eles acreditavam no que ainda estava por vir, e nós vimos, temos observado a vinda de Jesus Cristo. E daí? A grande pergunta de sempre, e daí? Que diferença isso faz para a minha vida hoje? Nós devemos viver pela fé, esse é o desafio. Baseado em tudo que nós lemos, devemos viver pela fé. Então, como é que nós vamos viver pela fé hoje e amanhã? Primeiro, nós devemos ter uma fé que adora, assim como Abel. Adorar a Deus verdadeiramente. Não porque a sua vida é perfeita, mas porque Ele é perfeito, Ele é digno de ser adorado. Nós devemos ter uma fé que obedece, assim como Noé. Independente do que as pessoas ao redor de nós estão fazendo, uma fé que obedece.
mesmo quando o chamado de Deus nem sempre faz sentido. Uma fé que confia, como Abraão e Sara, como Isaac e Jacó. Uma fé que espera no cumprimento de promessas vindouras. Uma fé que confia naquilo que Deus vai fazer. Uma fé que escolhe a Deus e não o mundo, assim como Moisés. Escolheu a Deus em vez do conforto. Escolheu o seu chamado em vez do conforto oferecido no Egito. Uma fé que persevera como os profetas e todos aqueles outros mencionados. Mas uma fé que espera como todos os crentes ao longo da história. Uma fé que está depositada não em mim mesmo e naquilo que eu vejo, mas num Deus eterno, fiel. Algumas perguntas aqui por reflexão pessoal. Estou vivendo pela fé ou pela vista? Estou vivendo verdadeiramente crendo que Deus é fiel, que Ele cumprirá a sua promessa? Estou confiando em Deus com cada detalhe da minha vida, ou tem algumas coisas ainda que eu estou segurando assim, que eu não quero abrir mão, que eu não quero dizer, Senhor, é teu. Tem coisas aí na sua vida que você está segurando? Terceiro, vou seguir em fé mesmo quando o caminho não for claro, não estiver claro. Vou seguir em fé mesmo quando o futuro não estiver claro. E a quarta pergunta, vou obedecer a Deus a despeito do custo? Só você pode responder essas perguntas, eu não posso responder por você. Mas o chamado é esse, viva pela fé. Na próxima semana, nós estaremos no capítulo 12. Na verdade, os primeiros versículos do capítulo 12 meio que vão continuar esse mesmo assunto. Escutem as palavras. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essa lista de testemunhas de fé, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Escutem o versículo 12, aqui é a chave, meus queridos, de como andar pela fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Você pensa, puxa, mas eu não tenho força para viver pela fé. É verdade, você não tem. A fé não vem de você, vem de Cristo, o autor da fé e o consumador da fé. Ele é aquele em quem podemos confiar. Ele é aquele em quem nós podemos confiar. Ah, e a fé é dito, pela fé é como nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é como vivemos e como nós perseveramos no dia a dia, é como nós encaramos os desafios. E a fé não é passiva, nunca foi e nunca será. A fé é algo ativo, demonstrado pela nossa obediência, demonstrado pela nossa convicção. Então, eu gostaria de orar antes de cantarmos um último louvor. Mas, meus queridos, saiba que a fé nem sempre tem todas as respostas, mas a fé confia naquele que sabe de todas as coisas, naquele que é soberano. Trata-se de conhecer aquele que é o Deus eterno e conhece todas as coisas. Oremos. Senhor, obrigado por esses exemplos de fé na sua palavra. Senhor, fortaleça a nossa fé hoje, ajuda-nos a confiar em Ti mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a viver pela fé, não pela vista. Nos ajuda, Senhor, a fixar nossos olhos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.